Bom, seguindo lá pelo edital, a gente vai encontrar um momento em que ele fala de estatística. Claro, não é aquela estatística, por exemplo, que a gente estuda num concurso para auditor. Obviamente que não, não é? Aqui a gente vai encontrar muitas questões de médias, questões de análise e interpretação de gráficos. Trouxe aqui algumas para que a gente possa ver. Acompanhe. 25. De acordo com os dados divulgados no site da Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre, Procempa, o último trimestre de 2013 registrou 157,2 milhões de visitas a sites através do Procempa Livre, serviço de conexão gratuita à internet via tecnologia Wi-Fi oferecido à população da capital. O número médio de visitas por dia no último trimestre de 2013 foi. Ora, ele pede a média dessas visitas. É uma questão extremamente simples que vai somente nos lembrar a ideia do que é a média. A gente teve 157,2 milhões de visitas para quantos dias? Para quantos dias? Um trimestre, 90 dias, não é? 90 dias. Então, foram 157 milhões e 200 mil acessos ou visitas em 90 dias, não é? Em 90 dias. Então é só a gente dividir aí, porque a gente tira uma média por dia, não é? É dividir a quantidade de elementos ou o total de valores pela quantidade de elementos. Então, corto aqui esse zero com esse, ó, e faço a divisão. Se você fizer a conta aí, vai encontrar 1.746.667 aproximadamente. Ok? 1.746.667. Portanto, é um acesso médio diário de entre 1.700.000 e 1.800.000. Então, gente, a média a gente calcula dessa forma. Se você tem aqui um conjunto, não é, com, sei lá, vamos botar aqui 4 elementos, você calcula a média somando, né, todos os elementos e dividindo pela quantidade. Se aquela soma ele já deu e a quantidade lá era 90, aqui ela é 4, né? Então, somando aí, a gente vai ter 8 e 8, 16, com mais 7, 23. 23 dividido por 4. Vai dar 5, qualquer coisa, né? 5,75 por aí, aproximadamente. Ok? Então, a média a gente soma todos os valores e divide pela quantidade. Isso aí não tem nenhuma dúvida e nenhuma dificuldade, eu tenho certeza. Né? Todo mundo passou aí a vida calculando média, né, no colégio e sabia que era só somar todo mundo e dividir pela quantidade. Muito bem. Às vezes, acontece de, no conjunto, alguns elementos aparecerem repetidos. Por exemplo, imagine 7, 7, 8, 8 e 8. Pronto. Imagine que esse é o conjunto. Ok? 7, 7, 8, 8 e 8. Se eu quiser calcular a média desse conjunto, é só somar todo mundo e dividir pela quantidade. Então, sem dúvida que eu poderia fazer isso. 7 mais 7, mais 8, mais 8, mais 8, e dividir por 5. Somei todo mundo e dividi pela quantidade. Não é verdade?
Então, isso vai dar o quê? 38 dividido por 5, né? 7, qualquer coisa. Muito bem. Mas vê, quando a gente tem uma adição de parcelas iguais, isso vira uma multiplicação, né? Eu posso dizer que isso é 7 vezes 2. Né? E aqui também, ó, é o 8 3 vezes, não é? Percebeu? Então veja que eu poderia escrever essa média assim, ó. É o 7 duas vezes e o 8 três vezes. Dividido por quanto? 5, que são 2 setes e 3 oitos. Percebeu? O cálculo é o mesmo, o valor resultante é o mesmo. Agora, a apresentação é que é diferente. Como tem valores iguais, eu posso dar uma roupagem diferente. É o que se chama média aritmética ponderada. Não é? Quando você tem elementos se repetindo, a quantidade de vezes que ele aparece funciona como um peso. Não é? Quando você faz lá, sei lá, 2 provas e o professor diz, olha aí galera, a primeira prova vai ter peso 2 e a segunda prova vai ter peso 3. O que significa? A nota que você tirar na primeira, peso 2, vai contar 2 vezes. Então se você tirou 7, você só fez uma prova, beleza, mas ela vale por 2, vai ser 7 e 7 de novo. Aí a segunda prova tem peso 3, você tirou, digamos, 8. É como se você tivesse feito uma prova só, como de fato fez, mas vale por 3. Então 8, 8 e 8, é isso. E aí como é que você tira a média? Soma tudinho e divide. Ou então, mudando a roupa, só a roupa, não tem mudança no valor. Você pega cada valor e multiplica pelo seu peso. E divide pelo total, a soma dos pesos, pronto. O resultado que der aqui é o resultado que dá aqui. Então, quando a gente tem uma média assim, ó, quando não há repetição dos valores, não é? Ninguém aí está repetido, não há peso, não há ponderação, isso é dito uma média aritmética simples. Média aritmética simples. E quando existe a repetição do elemento, é uma média aritmética ponderada. Mas todas duas são médias aritméticas. Ok? Muito bem. É claro que quando ele diz que houve 157,2 milhões de visitas em 90 dias, é muito simples calcular a média. É só você pegar e dividir por 90, não é? Mas nem sempre a questão de média é assim. Às vezes é um probleminha que você tem que raciocinar um pouco. Vamos ver essa aqui, ó. Essa diz o seguinte: a média de 5 números de uma lista é 19. A média dos 2 primeiros números da lista é 16. A média dos outros 3 números da lista é. E aí? Vamos entender. Ó. 5 números de uma lista. Um conjunto, né? Um conjunto aqui com 5 números. Ok? Aí vamos lá. Ó. Se a média dos 5 é 19, não é que cada valor desse aqui seja 19, mas é como se fosse. Cada um vale, em média, 19. Entendem? Então, se a média é 19, é porque esse total aqui é 19 5 vezes. Vamos ver se não é? Ó, se eu boto o total, essa soma todinha aí, ó, e divido por 5, eu encontro a média. É ou não é? O total é essa soma todinha aqui, ó. Então, quanto é o total? 19 vezes 5. Tranquilo? Então, esse total tem que dar quanto? 19 vezes 5, 95. Confere? 95. Entenderam?
Muito bem. Aí ele diz, a média dos dois primeiros é 16. Ó. A média desses dois é 16. Isso quer dizer que eles valem 16 cada um? Não necessariamente. Pode ser que um valha 15 e o outro 17 para compensar. Percebeu? Ou quem sabe até os dois valem 16, não sei. Mas o fato é que se a média dos dois vale 16, a soma desses dois vale 32. Por essa mesma razão daqui. É ou não é? Se você pegar essa soma dos dois e dividir por 2, dá uma média de 16. Então, essa soma é 32. Tranquilo? Entenderam? Então, essa soma aqui desse com esse é igual a 32. Ora, se a soma todinha tem que dar 95 e a soma desses dois já vai em 32, eu tenho como calcular a soma desses três. É ou não é? É só pegar essa diferença para 95. Sim ou não? 2 para 5, 3. 6 para 9, 6. 3 para 9, 6. 63. Então, essa soma dá 63. Ok? Então, qual é a média dos outros três? A soma deles dá 63. E eles são 3 elementos. Então, qual é a média desses três últimos? 63 dividido por 3. Que vai dar igual a 21. Letra E. Entenderam? Então, tem que estar bem compreendido isso. Se eu disser a vocês assim, ó. Gente, a média de 7 elementos é 12. Vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A média desses 7 elementos é 12. É claro que não é obrigado que cada elemento aí tenha um valor de 12. Um pode ter 13 e o outro tem 11 para compensar. Entendem? Mas em termos de totalização, é como se cada um valesse 12. Porque se a média é 12, se esse aqui cair 1, alguém ganha 1 para compensar. Se esse aqui aumenta 2, alguém cai 2 para compensar. Entenderam? Então, em termos de soma, você pode imaginar como se cada um dos 7 fosse 12. E aí, o total, a soma total disso aí, vai ser 12 vezes 7. Veja, se você pega o total e divide por 7, dá uma média de 12. Quem é o total? 7 vezes 12. Entenderam? Então, essa é a ideia e foi isso que a gente usou aqui na questão. Tá certo? Bom, o que é que a banca poderia cobrar em termos de ir além, não é? Nessa ideia aí de estatística e não ficar somente na média. Eu penso que ele podia cobrar média, moda ou mediana. Né? Média, moda ou mediana. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou botar aqui uma observação. Eu vou botar um conjunto de valores. Para que, a partir desse conjunto, eu mostre aí para vocês, revise com vocês o que é a mediana e a moda. Né? A média a gente já viu, vou fazer também. Tá certo? Então, eu vou botar aqui. Ó. 8, 2, 7, 1, 3, 4, 5, 3, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Está aí o conjunto de elementos. Ok? Vamos lá. Se eu quiser calcular a média, essa você já sabe, né? Você vai somar, eu vou somar aqui tudinho, todo mundo. 1, mais 3, mais 3, mais 4, mais 5, mais 3, e vou dividir pela quantidade. São 9 termos, não é? Depois você faz a conta aí para ver quanto dá, tá certo? O que menos importa aqui é o resultado, tá? Importante é você saber calcular. Então está aí a média. Soma todo mundo e divide pela quantidade 9. Muito bem. O que é que ele poderia pedir também? A moda.
O que é que significa a moda? É o valor que mais aparece no conjunto. Qual é o valor aí que aparece mais de todo mundo? O 3, né? O 3 aparece 3 vezes, tá vendo? Então a moda vale 3. Esse aí não tem cálculo, né? É uma observação. Você vai observar ali qual é o valor que apareceu mais. É o 3. Tranquilo? E a mediana. A mediana. Bom, para a gente calcular a mediana, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Olha só. A mediana é o valor que fica no centro do conjunto, mesmo no meio. Mas os valores têm que estar ordenados, eles têm que estar em ordem. Então, a primeira coisa é a gente ordenar esses valores. Não esqueça disso. Ó. Vamos botar aqui em ordem, vê. Vamos lá. A gente tem 1, 2, 1, 2, depois vem 3, 3, né? 1, 2, 3, aí depois o que é que vem? O 4, depois vem o 5, o 7 e por fim o 8. Ok? Pronto, agora eles estão ordenados. E aí é só você ver qual é o número que está mesmo no centro. Está aqui, ó. O número que está mesmo no centro. Ele deixa 4 valores para cá e 4 valores para cá. É o que está mesmo no centro. Então, a mediana do conjunto vale 3. Entenderam? É o que está no centro. Ele vale 3. Bom, se você não colocar os valores em ordem, o que é que pode acontecer? Se você fizesse daqui logo, para ver qual é o que está no centro, por uma sorte você acertaria a questão, não é? Por uma sorte. Mas está errado, o cálculo não é assim. Você tem que colocar em ordem para poder ver qual é o que está no centro. Entenderam? Bom, quais são as dúvidas que podem surgir daí? Quando a gente está explicando, né? Para uma turma online, a gente tem que muitas vezes se antecipar à dúvida e ficar imaginando o que é que eles podem estar com dúvida. Então, o que é que você pode ter dúvida aqui? Vamos lá. Primeiro, ô Jairo, e se quando eu estiver observando a moda, eu perceber que tem mais de um elemento que aparece mais vezes? E aí? Bom, aí o conjunto vai ter mais de uma moda. Por exemplo, pensar aqui num conjunto B que tenha 7, 3, 5, 4, 7, 5, 1 e 9. Pronto, e se o conjunto for esse? E agora? Quem é que mais aparece aí? Bom, quem mais aparece aí é o 7 e o 5. Não é? É o 7 e o 5. Cada um aparece 2 vezes. Então, as modas são 7 e 5. E esse conjunto tem 2 modas. Ele é chamado bimodal. Entenderam? Então, se tiver 3 modas, trimodal, várias modas, multimodal, não tem problema. Compreendeu? Ou então, se o conjunto for assim, pensar aqui em um conjunto C, 3, 4, 1 e 7. E agora? Quem é que mais aparece aí? Ninguém. Ninguém. Então, o conjunto é dito amodal. Ele não tem moda. Ok? Beleza. Qual é outra dúvida que pode aparecer também? Vou voltar aqui. Ô Jairo, e se no cálculo da mediana não tiver elemento central? Ou seja, quando essa quantidade de elementos for um número par, uma quantidade par, como por exemplo, aqui, no conjunto B. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos agora 8 elementos. Como ficaria, então, o cálculo da mediana?
Bom, primeiro passo é colocar os valores em ordem, né? Então, 1, depois 3, depois 4, depois 5, outro 5, 7, outro 7 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto. Coloquei os valores em ordem. Tá vendo? Aí o que acontece? 4 para um lado, 4 para o outro. Ó. É como se o meio fosse aqui, não é? E aí você não tem um elemento central. O que é que a gente faz nesses casos? A gente pega os dois centrais e tira uma média. Pega os dois centrais e tira uma média. Não é? 5 mais 5 sobre 2. Claro que aqui os valores são iguais, a média é 5, né? Então, a mediana aí seria 5. Tranquilo? Por exemplo, nesse conjunto de K, nesse conjunto C, o que acontece? Ó? Vamos ver a mediana aqui. Primeiro, coloca em ordem, não esqueça. 1, 3, 4 e 7. Não é? 1, 3, 4 e 7. E aí? Vão ficar 2 para um lado, 2 para o outro. E o centro seria aqui. Não é? O que é que faz nesse caso? Para calcular a mediana, você soma os dois valores do centro e tira uma média. Então, a mediana aqui vai ser 3 mais 4 dividido por 2. 3,5, né? 3,5. Então, essa é a mediana. Tá vendo? Veja que aqui, se você fizesse direto, erraria. Ó. Se você fizesse sem colocar em ordem, erraria. Mesmo que você lembrasse que é para tirar uma média aqui, ó, daria 5 sobre 2, 2,5. Não é? Aqui erraria também, ó, porque os dois do centro são 4 e 7. Ó. Daria 11 sobre 2, 5,5. Errou de novo. Ó. Por que errou? Porque tem que botar em ordem. Tem que botar em ordem. Ok? Então, eu imagino que a banca possa cobrar aí média, mediana ou moda. Muito embora o que você mais encontra aí em termos de questões é de média, sem dúvida. Ok? Ou então, uma análise de um gráfico, a interpretação de um gráfico. Aí é simplesmente leitura do gráfico. Vou mostrar aqui para vocês. Um aluno assiste a uma aula sobre matéria nova. Se nos dias seguintes não fizer nenhuma revisão dessa matéria, ele esquecerá rapidamente o conteúdo da aula. O gráfico a seguir representa a curva do esquecimento. Ela mostra a porcentagem do conteúdo total que ainda permanece na memória depois de certo número de dias. Olha aí. Está vendo? No eixo horizontal, o número de dias, ó, e no eixo vertical, a porcentagem. Aqui, ó. Tá vendo? Veja que quando dá 6 dias, ó, 6 dias, o cara não lembra mais quase de nada. Não é? No momento em que ele está vendo, ele lembra quase tudo. Mas o tempo vai passando e essa lembrança vai indo embora. Não é? É isso que o gráfico está mostrando. E a pergunta qual é? Segundo esse gráfico, 2 dias após a aula, o aluno deve ainda lembrar do conteúdo total cerca de 2 dias após a aula. Então vamos voltar aqui no gráfico e vamos ver 2 dias aqui, onde é que vai dar, né? Se a gente puxar aqui, ó, 2 dias, vai dar por aqui, não é? 2 dias. Bom, 20 e 40, eu imagino que aqui seja 30, né? É algo entre 30 e 40, não é? É algo aí entre 30 e 40. Então, cerca de 35% ele ainda vai lembrar. Ok? Então, gente,
Vejam que não é nada muito profundo de estatística, a não ser cálculo de média, mediana, moda. Interpretar um gráfico, ler um gráfico, é também um conteúdo aí muito bem-vindo para vocês, tá certo? Principalmente para quem não gosta de matemática, né? O aluno que gosta de matemática, que tem facilidade, ele fica torcendo para a prova vir mais difícil, não é? Porque ele gosta, e aí vindo mais difícil, ele faz uma diferença em cima dos outros concorrentes. Mas quem não gosta, é melhor que ela venha mais tranquila, e aí um assunto bom de cobrar é esse aí, cálculo de média ou análise de gráfico, tá certo? Bom, mas a matéria avança quando ele cobra lá geometria plana, por exemplo. E em geometria plana, ele traz lá ângulo, áreas, perímetros, uma série de coisas que à medida que forem aparecendo aqui, eu vou lembrando para vocês, tá certo? Vamos lá então, passar aí algumas questões falando sobre geometria, não é? Esse é um ponto que, assim, talvez não seja tão bem-vindo, porque tem alguns detalhezinhos de geometria que a gente não lembra, não é? Algumas relações, algumas coisas lá que a gente está muito esquecido, tá certo? Mas vamos lá. A figura a seguir representa um polígono em forma de U, cujas medidas estão indicadas em metros. Todos os ângulos são retos, e aí você lembra, claro, ângulo reto é um ângulo de 90 graus, não é? A área e o perímetro do polígono são, respectivamente, a área e o perímetro. Bom, vamos lá. A área a gente vai construir decompondo, né? A gente pode construir decompondo a figura, né? Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Eu posso completar essa figura aqui, não é? Aqui eu tenho 12 por 16, né? 12 por 16. Então, se eu fizer esse cálculo, 12 vezes 16, né? Base vezes altura, né? Largura vezes comprimento. Aí eu tenho a área desse retângulo todinho aí, ó. Quanto dá? 192, não é? Mas é claro que a área da figura não é isso tudo, porque essa parte aqui não existe, não é? Aí eu subtraio essa área. Quanto é que tem nessa área aqui? Vamos lá. Aqui tem 8. E aqui? Veja, esse lado todo é 16. Aqui tem 4, com 4, 8. Quanto falta para 16? 8. Então, daqui para cá tem 8. E daqui para cá também tem 8. Então, qual é a área que eu vou tirar aí? 8 por 8. Não é? E 8 por 8, 64. Então, eu subtraio. 4 para 12, 8 vem 1. 1 e 6, 7. Para 9, 2. 128, não é? É a área da figura. Ok? 128 metros quadrados. Tranquilo? 128 metros quadrados. Beleza, e o perímetro? Bom, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados da figura. Então, para calcular o perímetro, você vai ter que somar. Lá vai, ó, 4 mais 12, não é? Mais 16, mais 12, mais 4, mais 8, mais 8, ó, não é? Ó, mais 8, mais 8. Soma isso aqui tudinho, todas essas medidas, que você vai encontrar o perímetro da figura. Se você somar aí, você vai encontrar para o perímetro 72 metros. Então, a área é de 128 metros quadrados e o perímetro é de 72 metros. Ok? Claro, isso é só o início, a primeira questão de geometria. Tem muito mais questões aqui, porque esse é um assunto que tem muitas coisas para abordar e a gente precisa revisar um monte de coisa aqui, tá certo? Mas segura aí que daqui a pouco, no terceiro bloco, eu venho com mais questões de geometria.